Breve retomada de conteúdo, relembrando alguns pontos importantes do Código Penal, parte geral, pontos que serão esses objetos da nossa avaliação. Artigo 29 do Código Penal trata do concurso de agentes, um artigo, um tipo penal, uma norma penal extremamente estudada por nós e que diz que quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas na medida da sua culpabilidade, tá? Artigo 29 como limite da pena, tá? E no artigo 29 também está escrito lá, na expressão do 29, na narrativa típica do 29, na descrição do artigo, está a expressão culpabilidade. Culpabilidade no artigo 29 é visto como limite da pena. E o concurso de agentes que o artigo 29 traz é a coautoria e a participação. Tá? Então, muito importante o estudo do artigo 29. Também concurso de crimes, concurso material, concurso formal e crime continuado. No concurso material do artigo 69, o agente pratica 2 ou mais condutas, obtendo 2 ou mais resultados. E para o concurso material de crimes, aplica-se a regra do cúmulo material. O que significa cúmulo material? O que significa? Somam-se as penas para os diversos crimes. Na somatória das penas para os diversos crimes, muitas vezes, numericamente, pode ser encontrado um valor extremamente exagerado? Pode. Muitas vezes você vê condenações em centenas de anos que podem ter decorrido ou podem ser decorrência do concurso material de crimes. Mas calme, o concurso material de crimes, por pior que seja a dosimetria de pena, tem um limitador, tem uma questão restritiva, porque o artigo 75 do Código Penal, também muito falado em salas de aula, limita o cumprimento da pena privativa de liberdade em até 40 anos. Então, com 40 anos, lembrem-se, a liberação é obrigatória. Detalhe, essa regra dos 40 anos foi inserida no Código Penal em dezembro de 2019 com o pacote anticrime. Foi um dos artigos modificados pelo pacote anticrime que modificou várias partes da legislação penal e processual brasileira. Para quem já havia sido condenado antes de 2019, o limite continua sendo 30 anos, porque a lei penal mais severa não pode retroagir, exceto, se for para benefício do réu, que ela se torna mais benéfica. É o único caso de retroatividade. Então, por ser aplicável daquele momento para frente, é somente para os indivíduos que foram condenados após 2019. Porque antes de 2019, especificamente 24 de dezembro de 2019, ainda se aplica a lei antiga, que era 30 anos, que é uma regra de direito intertemporal. Entenderam? Então, cuidado com essa questão. Concurso material, regra do cúmulo material, artigo 69, obedecendo-se em caso de penas exacerbadas, o redutor de 40 anos. Concurso formal, uma conduta com 2 ou mais resultados, o juiz aplica a regra da exasperação, exceto no concurso formal imperfeito. Gravem isso. O concurso formal imperfeito, que também foi muito explicado por nós, ele tem a aparência de concurso formal, mas ele é um concurso material, e no concurso formal imperfeito aplica-se a regra da exasperação em razão de os desígnios serem autônomos, ou seja, o agente, o criminoso tem o dolo voltado para cada resultado em específico, independentemente de ter praticado somente uma ação. É um indivíduo que, por exemplo, com uma ação, pratica o benefício. Lembra que nós falamos do benefício? Homicídio praticado mediante o uso de veneno, envenena um alimento qualquer e com a ingestão desse alimento por 4, 5 pessoas, mata 4, 5 pessoas. Ele vai responder pelo concurso formal impróprio, também chamado de imperfeito ou impróprio. Alguns doutrinadores chamam de imperfeito, outros de impróprio, mas vamos usar a palavra imperfeito. No concurso formal imperfeito, aplica-se a regra do cúmulo material, certo? Muito cuidado com essa questão. Concurso material, o concurso material aplica-se a regra do cúmulo material, só que nenhuma regra do concurso material, nem em nenhuma somatória do concurso material, a pena pode ser maior do que a do concurso formal. Isso chama concurso material benéfico. Ele nunca pode ter a pena maior do que a do concurso formal, porque ele é o mais grave de todos, Então seria um contrassenso o concurso material ter uma pena maior. Como é que eu falei? Seria um contrassenso. Falei o contrário, desculpa, gente.
Seria um contrassenso. O concurso formal tem uma pena maior do que o do concurso material, é o contrário, falei errado. Seria um contrassenso. Então, por ser o mais grave, o concurso material sempre terá a pena mais exacerbada, a pena mais exagerada, porque ele soma penas, tá? Questão importante também, sobre concurso material vai cair mais de uma questão, né? Sobre concurso formal também vai cair mais de uma questão. Sursi, suspensão condicional da pena, sursi ou sursis, né? É engraçado que alguns autores usam no singular, outro no plural, é mais comum no plural. Sursis, condenação de até 2 anos, pode ser suspensa por um período de 2 a 4 anos, a depender do juiz, conforme cada caso concreto, e deverá o réu obedecer determinadas condições que são chamadas ou que são denominadas período de prova. Cumpridas as condições do sursi, extingue-se a punibilidade, ou seja, o réu nada mais deve ao Estado. Não cumpridas as condições do sursis, fica reestabelecida a condenação principal, devendo o réu retornar ao cumprimento da pena pelo tempo restante, né? Porque é uma forma antecipatória da concessão da liberdade, também chamada medida descarcerizadora, que visa evitar o cárcere, né? Que é diferente do livramento condicional, pois no livramento condicional o condenado inicia uma parte do cumprimento da pena, conforme estabelecido na sentença, e depois obtém a concessão do benefício do livramento condicional. E quais os requisitos para a concessão do benefício do livramento condicional? São 3, grave esses 3, pelo artigo 83 e seguintes do Código Penal: 1/3, metade, 2/3, 1/3, metade, 2/3, 1/3, metade, 2/3, 1/3 se o réu for primário e bons antecedentes, cumpridos mais de 1/3. Depois, metade, cumprida mais da metade da pena, se ele for reincidente em crime doloso. E depois, cumprida mais de 2/3, se for crime hediondo, vedado o livramento condicional, se o réu for reincidente específico em crime hediondo. Então, uma coisa que eu falei e sempre repito: quando é que não cabe de forma nenhuma livramento condicional? Quando o réu é reincidente específico em crime hediondo pelo Código Penal. E pela Lei de Execuções Penais, que é o artigo 112 que nós já estudamos, crimes hediondos com resultado morte, mesmo não sendo reincidente específico, ficou proibido o livramento condicional pela reforma penal, tá? Pelo pacote anticrime, né? O pacote anticrime que veio, modificou vários artigos, e vários artigos que foram modificados nós já estamos estudando. O pacote anticrime foi um pacote extremamente carcerizador, foi um pacote que trouxe penas mais exageradas, mais severas, maneiras de cumprimento mais rigorosas, atendendo a um reclamo na época social de lei e ordem de repressão com relação a determinados crimes que são considerados altamente lesivos a bens jurídicos, entre eles os crimes hediondos. Por que falar de crimes hediondos? A lei de crimes hediondos, gente, lei 8.072/90, ela não cria crimes e também não define penas. A lei de crimes hediondos, ela se reporta a crimes já existentes, dando a eles um tratamento mais rigoroso. A lei de crimes hediondos, como estudada aqui na sala, foi baseada no princípio do direito penal do inimigo, né? Para os crimes hediondos não cabe anistia, graça ou indulto, está lá na lei de crimes hediondos, tá? Liberdade provisória, não cabe fiança, e o réu inicia o cumprimento da pena no regime fechado, podendo pegar a progressão, se ele for primário, com 40%, se for reincidente, com 50%, se for reincidente em crime hediondo com resultado morte, ele pega a progressão com 70%, que é muito mais severa do que uma progressão de 16% ou 20%, que é a progressão de crimes comuns, reincidente ou não, 16% não reincidente, 20% reincidente. Então vejam que o crime hediondo traz um rigor muito mais severo, um rigor extremamente drástico com relação a autores de crimes considerados de grave potencial ofensivo. Aonde, em que momento você classifica um crime hediondo, né? Em qual posição os crimes hediondos estão? Estão na posição de crimes de alto potencial lesivo, também chamado de alto potencial ofensivo, tá? Estudem livramento condicional, leiam, estudem suspensão condicional da pena, estudem todas as formas de concurso de crimes, tá? Estudem o artigo 29, quem é aquele que concorre, todo aquele que concorre para o crime incide nas penas a este combinadas na medida da sua culpabilidade, tá? Agravantes e atenuantes, causas especiais de aumento e valoração de pena,
tá? E critério trifásico. O critério trifásico de dosimetria da pena, que está no artigo 68, né? Primeiro, circunstâncias judiciais do artigo 59, depois agravantes e atenuantes, depois causas de aumento e diminuição de pena, elas são sempre variáveis, gravem isso, elas são sempre variáveis a depender de cada crime. Você vai ter sempre um agravante de tantos meses, você vai ter sempre um atenuante de tantos meses? Não, vai do prudente critério do juiz, tá? Então estudem o critério trifásico ou o sistema trifásico de dosimetria de pena. Presta atenção, o que torna a sentença imutável? E nós já falamos sobre isso. Somente o trânsito em julgado, ou a coisa julgada, né? A coisa julgada forma o trânsito em julgado, que é certificado na sentença através de trânsito em julgado. Antes é possível modificar a pena se houver recurso, sim, né? Se houver um recurso da defesa e o tribunal excluir alguma circunstância judicial, excluir algum agravante, excluir alguma causa de aumento de pena, o que o tribunal tem que fazer? Ele não está absolvendo, ele está redimensionando a pena. Então, se ele exclui, por exemplo, um agravante, se ele exclui uma circunstância judicial, no recurso deve ser reduzida proporcionalmente a pena base aplicada, né? O juiz deve, o tribunal nesse caso vai redimensionar a pena com a redução. Isso se for um recurso da defesa, porque se for um recurso da acusação, obviamente a pena será aumentada, entenderam? Agora, recorreu, passou todos os prazos, ou foram esgotadas todas as maneiras ou formas de manifestação de recurso, a sentença inevitavelmente vai transitar em julgado. E o trânsito em julgado, como já falado para vocês, traz estabilidade para as relações jurídicas, pois de nada adiantaria uma sentença se não houvesse a qualidade, a virtude da coisa julgada, né? A coisa julgada traz essa estabilidade que deve revestir todas as decisões judiciais. Tá, vai cair uma questão envolvendo o artigo 59 e os elementos das circunstâncias judiciais do artigo 59. Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima. Quanto mais desfavoráveis forem as circunstâncias judiciais do artigo 59, maior será a pena. E quanto mais favoráveis forem as circunstâncias do artigo 59, menor será a pena, conforme o prudente critério motivado do juiz, tá? Conforme o prudente critério motivado pelo juiz, né? Leiam todas as agravantes, leiam todas as atenuantes, pois elas são extremamente importantes para a realização desta avaliação que será feita. E, gente, presta atenção, reincidência só se prova através da certidão de reincidência, ou seja, ele já tem uma condenação dentro dos 5 anos, pratica um novo crime. E os maus antecedentes, ou os antecedentes negativos? Inquéritos policiais, ações penais em andamento que ainda não geraram reincidência, tá? E, basicamente, sempre, né, todas as atenuantes, todas as agravantes, concurso formal, estudem o próprio e o impróprio, né? E nisso a gente fecha o nosso vídeo de revisão da nossa segunda VA. Espero que vocês assistam esse vídeo, gente, várias vezes,